Olá, você está pensando em cursar economia? Ou você conhece alguém que tem interesse por seguir por essa graduação? Assiste esse bate-papo muito esclarecedor que eu fiz com a Marcela Derzi, economista formada pela PUC do Rio, com experiência em mercado financeiro, investimentos. Ela conta quais são as diferentes possibilidades de atuação de um economista, dá algumas dicas valiosas. Assiste, repassa para quem possa se interessar por essas informações e curte o canal. Olá, Marcela. Boa noite. Muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar comigo aqui no meu canal para os jovens, ajudá-los na escolha da graduação. Obrigada a você, Juliana, pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante para vocês. Muito obrigada. Gente, a Marcela Derzi, ela é sócia da Nave, é uma gestora de recursos, ela vai contar um pouco da trajetória dela, esclarecer algumas dúvidas sobre a carreira em economia. E para começar, Marcela, queria entender um pouquinho, se você puder contar para mim, como é que foi a sua escolha da graduação? Como é que você chegou em economia? E se tinha alguns indícios lá que você percebia relacionados ao seu interesse? Me conta um pouquinho. Claro, vamos lá. Voltando há muitos anos atrás, né, quando eu estava no colégio, estudei aqui no Colégio Santo Inácio do Rio de Janeiro, eu sempre tive muita curiosidade, tá, em relação a entender como que os países, né, se comunicavam, funcionavam. Eu lia bastante o caderno de economia aqui do jornal, né, na época você tinha jornal impresso. E eu via lá, o Banco Central sobe juros, a moeda deprecia. Então, é até uma parte, quando a gente está no colégio, né, mais relacionada à geografia, geopolítica principalmente, que eu tinha muita curiosidade de entender por que isso acontecia, né? Uhum. Na minha família não tem ninguém economista, eu tenho uma tia, na verdade, que é, mas todo mundo é do direito. Até hoje, Hum. meu pai fala que o sonho dele era que eu fosse juíza, é, mas eu realmente tive que ir por mim, né? Entender a Claro. fundo como é que funciona, para, de fato, decidir cursar economia. No terceiro ano, entrou a tal da engenharia de produção, né? É uma profissão que é muito também requisitada, bem importante também quando a gente olha para o mercado de trabalho e vê a quantidade de engenheiros, né, no mercado. Mas eu pensei muito que eu ia dar uma volta, né, para chegar onde eu quero, que sempre foi mercado financeiro, assim, mais no Sim. terceiro ano, no segundo ano já fui amadurecendo essa ideia, de Uhum. trabalhar com investimentos, nessa parte de educação financeira também. Uhum. Então, eu sempre tive muita curiosidade é, de entender mais a fundo esses setores. Tá, ok, entendi. Muito bem. Você pode contar um pouquinho como é que se deu a sua carreira, para até para eles poderem entender como é normalmente uma carreira de Claro. que faz que cursa a economia. Conta um pouquinho para mim. Com certeza. Economia, você vai estudar tanto a parte macro, né? Você pode separar em macroeconomia e microeconomia, né? A Uhum. macroeconomia, você estuda o que me motivou a estudar economia lá atrás, né? Por que o Banco Central sobe os juros, como é que o país está crescendo, né? O PIB, né? O Produto Interno Bruto, né? A parte de consumo, gasto de governo, por que é importante manter a disciplina fiscal, né? Quando a gente está pensando nos gastos em si do governo, Uhum. é, no nível de juros da economia, todas essas variáveis macroeconômicas que no final do dia podem impactar as decisões micro, né? Sim. E aí, quando a gente vai no micro, você tem tanto o estudo dos indivíduos, né, das preferências individuais, por que eu prefiro isso, aquilo, por que eu tenho um custo de oportunidade, Uhum. o nível de utilidade, que são as preferências ali por trás. Uhum. Né? Um exemplo muito clássico em economia é o nível de utilidade, né, pensando em micro. Quando você está com muita sede, aquele seu primeiro copo d'água, você vai ter uma utilidade, né, Uhum. uma saciedade muito grande. Sim. Aí o segundo também. Quando você vai chegando já a partir do terceiro, do quarto, aquilo já vai o quê? Decrescendo, né? Uhum. Então, você começa a entender diversas outras relações a partir disso, para você estudar o Uhum. comportamento dos indivíduos, né? Também tem muita parte de educação financeira por trás, né? Os vieses que tem na nossa mente. Claro. Então, você pode ir nesse âmbito e também estudar as empresas,
né? Que são os modelos de valuation, né? Por que uma empresa vale tantos bilhões de reais, como é que é a geração de fluxo de caixa dela. Então, tem diversas outras métricas ali por trás que você tem ali dentro de microeconomia. Então, você estuda de forma geral como que a economia funciona, por que o Banco Central, né, que é um órgão regulador aqui da taxa de juros, né, aqui do Brasil e do mundo todo, cada país tem o seu, define a taxa de juros da economia e como que isso impacta, né, em todas as decisões individuais e empresas também, quando a gente traz para o micro. Então, é um pouco disso, só que você consegue tanto trabalhar no governo, né, pensando em diversos escopos, na área econômica, né, como você pode ver, o Ministério da Economia, o Banco Central, Receita Os Federal, órgãos, né? os órgãos públicos, BNDES. BNDES também é uma opção, Sim. ou também quando você está pensando em consultoria, né, dessa parte mais de planejamento também é importante, e aí tem um leque enorme dentro do mercado financeiro, né, de bancos, de gestoras, de consultoras também dentro do mercado financeiro, de research, plataformas digitais, e aí um leque muito maior, né, que é onde eu estou inserida hoje. Empresas também, né, na área financeira? Empresas também, área financeira, planejamento financeiro, tributário, tenho muita coisa, eu particularmente gosto mais do mercado por todo o dinamismo que ele tem, mas de fato tem muito escopo, né, muito grande nesse sentido. E pegando até esse gancho que você acabou de falar, o que mais te anima, né? O que você mais curte no teu dia a dia, né? Eu acho que é esse dinamismo, assim, você tem tanto um fluxo, né? A gente tem que acompanhar o jornal, né? As notícias, né? Não só estudar as empresas, como que elas reagem, né? Falando mais da minha empresa especificamente, como que elas estão se comportando nesse ciclo, como que elas estão, de fato, a equipe dela, né? O management, né? Que é os diretores, os funcionários, elas estão se comportando, né? Como é que é a cultura da empresa. Tem muita coisa por trás, né? Quando a gente vê uma empresa, a infinidade de formas de avaliar a empresa é muito grande ali, em diversos critérios. Então, você tem que estar toda hora acompanhando o que está acontecendo com as empresas, com o mercado financeiro, com o mundo lá fora, porque impacta no Brasil, o mundo é todo globalizado, né? Conectado. Então, o que acontece com China, com Estados Unidos, com a Europa, a gente tem que estar sempre de olho. Então, você tem que ter esse senso de urgência, né, em estar acompanhando tudo bem aprofundado, e também é um ambiente muito de alta performance. É um mercado muito competitivo, então você tem que estar sempre se esforçando, dando o seu melhor, porque skin the game, assim, você tem que estar presente ali para você conseguir sobreviver e se destacar nesse mercado, né? Então, pelo que eu estou entendendo que você está me dizendo, isso seria um dos grandes, é um desafio, né? Se manter bem informado, dar um gás, uma dedicação muito grande, né? Sim. Tem outros aspectos que você acha que são desafiadores também da profissão do economista, né? Dessa atuação? Dependendo da área, você vai ter que planejar, né? Projetar, na verdade, muitas coisas. A projeção, ainda mais no cenário de Brasil, como você tem muita volatilidade de coisas, pode ser um desafio, né, da função em si, mas tem diversas outras áreas. Então, hoje eu me formei em economia, eu fiz mestrado em economia na PUC, tanto graduação quanto mestrado. Entrei na área de macroeconomia, numa gestora aqui que é o Bahia, né, do grupo BBM, e depois eu migrei para a área comercial e eu sou apaixonada pela área comercial. Então, você consegue, na macro, quando eu era da macro, eu projetava bastante inflação. Hoje eu tenho muito mais um skill de relacionamento, entender o que o mercado está fazendo e levar isso para o cliente, né, o que a gente tem feito aqui também, do que projetar. Mas é entender a fundo o investidor, como é que o mercado está se comportando. Então, são outros desafios que eu tenho que não são mais esses específicos, né? Sim. Mas eu acho que o mercado ele te puxa a ser melhor. Assim. Você tem que ser melhor, você tem que ter esse senso de uma barra lá em cima, né? Se De superar o tempo todo. Se superar, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que você tem que ter esse senso, né? Você tem que tentar, pode parecer clichê, mas de ser sempre melhor, né? Para você, para sua empresa. Então, o mercado ele te engaja muito em ser melhor. Eu acho que
e motivar seu time, né, dependendo do cargo que você esteja. Uhum. Então, isso é muito importante dentro do mercado, né? A gente está falando Bacana, bacana. especificamente disso. Você falou isso, então, você falou muito dessa capacidade de sempre estar aprendendo, né? Do lifelong learning, que se fala muito hoje em dia, né? Da Exato. habilidade. Então, assim, essas são duas skills aí super importantes. O que mais você poderia dizer que são habilidades socioemocionais, assim, absolutamente fundamentais? Eu ouvi você falar alguma coisa sobre relacionamento também com os clientes, então talvez essa capacidade de relacionamento, né, com o outro. O que mais você acha que faz a diferença, Marcela, para ter sucesso nessa área? Ser persistente, eu acho que isso é muito Persistência. importante. O mercado muda o tempo todo, você tem que se manter vivo, né, ali no final. Então, não achar que não deu certo de uma vez, não deu mais certo, não vai dar certo. Uhum. Então, encarar de fato que tudo tem seu tempo e você tem que estar dando seu esforço, o seu melhor, que uma hora vai chegar. Então, e é engraçado quando a gente fala para os jovens hoje em dia, né, que o jovem, por definição, já é um pouco mais impaciente, Sim. né? Todo mundo aqui já foi jovem, né? É jovem, então sabe quando quer as coisas para hoje, né? Eu estou com vontade disso, eu quero ter logo isso, mas não é bem assim, né? A gente tem que ter paciência, a gente tem que insistir nas coisas, né, que a gente gosta, para de fato o resultado chegar. Legal. Então acho que isso é uma característica muito importante. Então eu acho que ter essa capacidade aí de estar sempre aprendendo, pensamento mais analítico, junto com essa persistência, né, o esforço é muito importante. Acho que são características de, assim, pessoas de sucesso do mercado. Legal, maravilha. E se você olha, então, no mercado e a profissão mesmo do economista, o que você poderia dizer para essa galera jovem em termos de perspectiva, né? Você olhando o mercado, vendo essa formação, o que você, projetando assim, daqui a alguns anos para frente, como é que você vê, né, a possibilidade de empregabilidade, né, de autoempreendedorismo também, né? Porque existe sempre a capacidade de você ser também dono do seu próprio negócio, empreender. O que você Sim. assim, em termos de principais tendências de mercado aí para esse pessoal? O mercado está crescendo bastante. Né? O mercado financeiro aqui no Brasil teve um salto monumental quando a gente olha de 5 anos para cá. Todo esse fenômeno que vocês devem ter visto em TV XP. Eu estou tentando botar o fone aqui, me dá um segundinho. Claro, claro. Pronto. Foi? Oi, tá ótimo, estou te ouvindo bem. Então, todo esse crescimento que a gente viu do mercado, ele possibilitou muitas novas áreas, né, muitos skills diferentes que a gente não tinha antes. Então, isso de fato gera uma necessidade por uma mão de obra muito capacitada, né, porque, como eu falei, o crivo do mercado é alto, é um setor que remunera muito bem. Então, o crivo é alto, né, essa questão de ser um aluno muito bom academicamente, de gostar de estudar, de ser curioso, são características bem importantes para quem está entrando no mercado. E você vê diversas áreas, você vê tanto essas áreas, como a gente comentou um pouco antes, né, do setor público, dentro do mercado, de empresas, você também tem essa parte mais psicológica, quando a gente está falando aí de educação financeira, né, de entender bem, crescendo porque muito. No final, a educação financeira é quase que uma psicologia ali, para você estar, de fato, entendendo bem os vieses dos seres humanos, por que as pessoas elas se endividam, se elas, às vezes, têm muito dinheiro e mesmo assim elas se endividam. Né? Com certeza é uma questão psicológica. Sim, que tá cultural por trás. também, né? Cultural. Então, você, de fato, tem aí muitas coisas que podem atrapalhar. Né? Então, é uma outra área que ganhou bastante. Todos os prêmios Nobel que você olha de economia são de economia comportamental, né? Lá fora. Então, tem muito estudo, tem muito campo. Você pode ser acadêmico, fazer PhD lá fora. Sim, né? ainda Então, tem muita área coisa ali acadêmica. que você pode crescer Ou mais seja, ainda. É bem vasta. É uma formação muito vasta que possibilita uma série de caminhos diferentes, né? Que o jovem Exatamente. conforme ele vai experimentando, vai vivenciando, estagiando, trabalhando, né? Para descobrir como você também foi se descobrindo, né?
Exato. Legal. E se você pudesse dar, assim, a dica de ouro para esse pessoal jovem, assim, quem está começando, né? Se eu estivesse no lugar deles, o que você poderia deixar de mensagem, assim, final, de dica? Estudem, estudem, estudem. Porque eu acho que é uma coisa que ninguém tira isso de vocês. Vocês podem estar independente de qualquer lugar, mas o conhecimento que vocês vão acumular, né, que vocês vão aprender, esse instinto de curiosidade, e buscar realmente ser melhor. Assim, eu acho que é uma coisa que o jovem hoje em dia ele tem muito acesso, né, à informação que a gente, por exemplo, não tinha no passado. Eu fui lá naquela feira da Expo de Dubai e você tinha enciclopédia, né? Eu acho que quem está assistindo a gente não viu Não tem enciclopédia. ideia. Então, Era você outra consegue ter realidade, uma era tão mais difícil. outra realidade, exatamente. Então, você consegue ter um acesso à informação muito grande hoje em dia. Ao mesmo tempo que isso pode ser para o lado ruim, de te distrair, isso é uma alavanca gigante para te impulsionar a conhecer cada vez mais coisas de diferentes pessoas, né, opiniões diferentes e ter, no final, lá na frente, a sua própria opinião. Então, eu acho que isso aproveitem isso, assim, mas para o bom sentido, né? Porque eu acho que você tem muita distração, no sentido que a grama do vizinho está sempre mais verde do que o seu, mas se você fizer a sua parte, né? Focando, estudando, ninguém vai te tirar isso. Acho que é uma carreira realmente de sucesso que você pode ter aí para frente. Muito bom, muito legal. Mais alguma coisa? Mais alguma informação que você gostaria de compartilhar? Não, eu acho que, de fato, uma fase da vida, né, que você tem é, uma escolha muito difícil para ser feita tão novo, né? Sem dúvida, acho que é a primeira grande tomada de decisão importante que vocês vão fazer ao longo da vida. Então, esse espaço aqui eu acho que também é muito importante para ajudar eles a tomar melhor essa decisão, né? Trazendo pessoas que já são formadas, profissionais, né, da área, para ampliar esse escopo. Eu também, enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu me coloco à disposição aqui. Eu acho que é super importante, assim, quanto mais gente estiver ajudando vocês, né, perguntar para familiares, pessoas da área, e sigam o seu instinto, assim, o que vocês realmente gostariam de fazer. Se eu não tivesse seguido o meu, acho que eu estaria uma pessoa mais infeliz, porque realmente me encontrei em economia e sempre quis isso, do que ficar escutando até mesmo os pais, né, que são as pessoas de maior referência na nossa vida e não necessariamente estão pensando no que é melhor para você, né? Claro, Então, acho claro. que isso é importante também na hora que vocês forem tomar. Se vocês querem isso, sejam os melhores, né? Sejam os melhores na profissão que vocês escolherem, mas eu acho que tem que ter esse estudo, esse empenho e essa dedicação, independente da área que vocês escolherem. Muito legal sua mensagem, muito legal. Super obrigada, Marcela. Vou parar nossa gravação. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.